em famílias, em tribo, em sociedade. Então a gente ouve dizer, o homem é um ser gregário. Ser gregário significa que nós nos agregamos para que assim nós possamos então viver em comunidade, não é mesmo? Nesse ponto de vista a gente começa a ver nascer a família, né, nessa caminhada humana. Mas nós também temos o termo família, olhando aí para a nossa história mais ocidental, porque a gente está olhando agora para a história ocidental, o termo família vem do latim e no direito romano significava um agregado de pessoas que viviam na dependência de um senhor. Então a família nasce no direito romano de forma patriarcal. Então existia um senhor e os seus famulis. Os famulis seriam os filhos, a esposa, os servos libertos e também aqueles que eram escravos. Todo aquele conjunto de pessoas era considerado família, né? E a família vai se reinventando ao longo do processo. A gente passa por uma Idade Média, onde a gente vive nos feudos e as famílias são de grande importância naquela sociedade. E a gente está falando aí o tempo todo nessa família, olhando para uma sobrevivência material, não é mesmo? Mas, e do ponto de vista espiritual? Será que existe família lá do outro lado? Será que quando a gente desencarna lá também vai ter família? Então, a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e encontra esse trecho bem interessante, ó. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A reencarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem a erraticidade é o plano espiritual. É a palavra utilizada pela codificação kardeciana para se referir ao plano espiritual. Reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma grande viagem. E é muito bonita a imagem, né? Então existe sim uma família espiritual na qual nós nos agregamos quando a gente retorna ao plano espiritual. E seguindo ainda, essa imagem que eu acho muito bonita, eu trouxe, quem assistiu o filme Nosso Lar se lembra, né? Que é o André Luiz passeando com a mãe, que era ali um espírito de uma evolução superior a dele, e de vez em quando ela tinha tempo, ela vinha visitá-lo, né? Lá na colônia Nosso Lar. Ela já não habitava mais Nosso Lar, mas nas esferas superiores, onde ela habitava, ela continuava zelando por André Luiz, e isso é mostrado para todos nós no filme, né? Então, continuando na codificação, nós temos ainda essa passagem que eu trouxe, porque eu achei interessante, a gente conhecendo onde estão colocadas, né? Também do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se diz, ó, a união e a afeição que existe entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Pronto, nós já estamos reencarnando. Do ponto de vista espiritual, nós temos uma família, sim, que nós de alguma forma acompanhamos quando a gente retorna no plano espiritual. Talvez a gente não encontre com todo mundo, mas há alguém nos esperando do outro lado. Ainda que a gente não consiga de pronto se reunir a esse grupo, dependendo da maneira pela qual nós desencarnamos, no sentido de harmonia psíquica, né? Não de gênero de morte, mas nós temos alguém que zela pelo nosso retorno. Mas aqui, sequencialmente, quando a gente reencarna, os espíritos nos dizem que a gente forma a família aqui também pelas leis de simpatia, né? Falando de uma pessoa cujo caráter e gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com seus parentes, que ela não é da família. A gente de vez em quando ouve isso, nossa, aquela pessoa não parece que é da família, ela não tem nada a ver com esse grupo, né? A ovelha negra, o patinho feio, a gente não escuta essas falas aí socialmente falando, né? Realmente, aí os espíritos nos dizem, ó,
Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas reencarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Então nós temos duas situações postas. Quando a gente reencarna, nós normalmente reencarnamos em grupos de afinidade. Afinidade por necessidade e afinidade por afeição. Nem sempre afinidade é simpatia, né? Afinidade muitas vezes nos é trazido, por exemplo, afinidade de necessidades que nós temos em relação a alguma questão que nós precisamos resolver consciencialmente do passado. E também existem aquelas pessoas que são estranhas àquele grupo, mas que reencarnam na família, no seio familiar, para que possamos fazer as trocas, para que as trocas possam acontecer. Então, realmente, no grupo familiar, nós temos todos esses gêneros de espíritos que são trazidos ali pela reencarnação, né? Com duplo objetivo. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. E seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e as antipatias se apagam. Então, a gente pode concluir que, do ponto de vista espiritual, a família é um espaço de evolução, um espaço de progresso. A família é uma célula idealizada pela maravilhosa e perfeita pedagogia divina para nos reunir, os que nos amamos já e os que ainda precisamos acertar as nossas arestas. Então, a gente vai entendendo mais ou menos que não é todo mundo, os dedos das mãos não são iguais, né? Assim, aí a gente lembra lá daquela música do Titãs, né? Mamãe morre de medo de barata, papai vive com medo de ladrão. Passaram inseticida pela casa e botaram cadeado no portão. Não vou cantar a música toda, mas é assim, juro pra vocês, vou poupá-los. Mas é exatamente assim, na família tem um que tem uma necessidade, outro tem outra necessidade e todo mundo ali reunidos, né? Um é muito emotivo, o outro é muito grosso e aí um demanda, é carente, demanda o tempo todo, o outro não quer saber de nada, quanto mais longe melhor. E esse espaço de convivência vai reunindo esses espíritos para que nós possamos ir nos ajudando, ir reparando as nossas arestas e caminhando, né, lado a lado para que a gente possa então se organizar. Do ponto de vista jurídico, nós podemos acompanhar a evolução do conceito de família de uma forma muito prática. E eu vou falar um pouco da evolução jurídica do Brasil, porque é a que eu conheço, né? Mas ela é similar, né? Pelo menos no nosso processo ocidental, como a gente está falando aqui. Quando a gente, em 1500, quando o Brasil, né, começou a se organizar como Estado, nós tínhamos as ordenações filipinas, trazidas lá de Portugal, que vigiam, né, as relações de família, de casamento, porque naquela época a única forma de reconhecer uma família era pelo Instituto do Casamento. Não existia outra maneira. E o casamento era indissolúvel. Não existia a figura do divórcio, né? Então as pessoas se casavam e era até o final. E essa família então vai se moldando, vai evoluindo do ponto de vista jurídico, porque o direito é um organismo vivo, né? Ele vai mudando de acordo com a mudança da sociedade, com a mudança do pensamento. Então, quando a gente olha para ele, a gente consegue ver essa linha de tempo do pensamento de um determinado grupo, né, de um determinado estado. Mais ou menos em 1890, com o decreto de Rui Barbosa, o decreto 181, a gente teve ali já uma mudança, né? O casamento antes era feito somente pela Igreja Católica, só pelo direito canônico, né? A Igreja Católica tinha todo o poder de constituir o casamento e Rui Barbosa traz para o civil. Então as pessoas que não eram católicas passaram também a poder casar somente no civil, né? E ele tira então esse papel da Igreja Católica
e lança os rudimentos do que seria mais tarde o processo do divórcio, porque ele permitia a separação de corpos. Naqueles casos extremos, onde havia risco de vida, os atritos estavam muito grandes, né? E depois a gente tem o Código de 1916. Vou contar para vocês, quando eu estudava, gente, era o Código de 1916. Segredo, viu? O pessoal da internet não conta para ninguém, não. Então, lá no Código de 1916, a gente tem todo um regramento também em relação ao casamento, mas até lá o casamento era patriarcal e era apenas permitido, só era reconhecido através do Instituto do Casamento, não existia união estável e existia aquela figura horrorosa dos filhos ilegítimos. Os filhos adotivos só tinham direito à parte da herança, então assim, havia uma grande discriminação, né? Existia uma figura horrorosa que dizia que a mulher poderia ser, gente, devolvida, a palavra era essa, pelo marido se ele descobrisse que ela já tinha sido, gente, outra palavra horrorosa, deflorada. O que é isso? Ela não era mais virgem. O marido podia ir lá devolver, gente. E isso acabou, sabe quando no Brasil? Em 2002. Porque de 1916 até 2002 estava lá, não era mais usado, mas estava lá no Código Civil. Graças a Deus eu casei depois, né, gente? Que aí não podia devolver mais. Mas até quando eu saí da faculdade era o Código de 1916, né? E a gente vai vendo uma mudança. Por que mudou em 2002? Porque em 1988 nós tivemos a Constituição Cidadã, que abre um espaço totalmente novo para a família e coloca lá um capítulo todo lindo. E agora, o mais importante para o reconhecimento do vínculo familiar passou a ser reconhecida a união estável, equiparada ao casamento. O sistema de partilha seria equivalente ao sistema de partilha quando as pessoas casam com divisão parcial de bens. Então tudo isso passou a ser reconhecido pela Constituição de 88. Não era mais o homem o cabeça do casal. Os dois cônjuges têm os mesmos direitos e deveres no seio familiar. A família pode ser formada por um dos cônjuges e seus filhos, pode ser formado o avô, se tem um papel preponderante, ele pode ter reconhecido a guarda ali dos netos. Também abre espaço para ser reconhecido mais tarde a união homossexual, né? E os filhos havidos dessa união também passam a ter os mesmos direitos. Então o direito acolhe, né, essa mudança na família, né? A família, então, ela vai se moldando, ela vai se adequando às novas necessidades. Em 1936, o inglês Aldous Huxley, é difícil falar esse nome, ele lança um livro que é muito conhecido e fácil de falar o título, que é O Admirável Mundo Novo. Quando ele lança O Admirável Mundo Novo, ele traz uma ideia que muitos acreditavam que ia acontecer, né? A família ia acabar. Ia acabar, não ia ter mais esse vínculo, cada um ia fazer o que queria, a sociedade ia ser totalmente individualista, até que nisso ele tem acertado. Não existiria mais a maternidade. Os filhos iam ser gestados em incubadoras e tudo ia ser muito diferente. Com o advento do chamado movimento Amor Livre, né, onde o sexo mudou de conformação também na sociedade, muitos acreditaram que era a hora que isso tudo ia acontecer, né? No entanto, a gente vê cada dia mais as pessoas se reorganizando e mantendo ali a necessidade da família. E a questão do sexo, que é muito importante também quando a gente fala, né, de família, de união, ele vai trazendo uma outra conformação no seio social. E aí Emmanuel traz pra gente, no livro Vida e Sexo, escrito pela mediunidade de Chico Xavier, um trecho que eu acho perfeito em relação a essa questão. Ele traz assim, em torno do sexo, será justo sintetizarmos para todas as digressões as normas seguintes: não a proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno;
com o devido respeito ao outro e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle, não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer sem recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, ele traz para a gente a visão espírita do comportamento, porque muito se discute hoje o comportamento sexual em relação à postura, à formação de família, e André Luiz traz para a gente uma regra que é muito clara. O André Luiz, não, desculpem, o Emmanuel traz para a gente uma regra que é muito clara, né? Educação, emprego digno, respeito, responsabilidade. Essas são as bases que o mundo hoje clama para renovar o nosso conceito de família, para renovar as nossas expectativas em relação à família, né? E quando a gente vai pensando então nessa formação familiar, a gente vai voltando um pouquinho a nossa visão intuitiva sobre tudo que a gente conhece, porque esse instituto é intuitivo para todos nós. Ou a gente veio de uma família, ou a gente formou uma família, a família nos envolve durante todo o nosso processo reencarnatório na Terra, não é mesmo? Então, a gente sabe que os problemas ocorrem, né? E a gente tem uma história que Divaldo conta em uma das suas palestras, que eu acho muito interessante, eu vou trazer para a gente, para problematizar um pouco. Ele conta que um dia ele estava no centro espírita atendendo a fila, né, de pessoas que ele sempre atendia, atendimento fraterno, e entra uma mulher muito trêmula, passando um pouco mal com uma criança, puxando uma criança pela mão nervosamente, e ele vê aquela situação, então ele vai atendê-la de uma maneira preferencial, deixa outra pessoa atendendo a fila e vai atender essa mulher. E ela vai e conta para ele a seguinte história. Ela conta que ela era muito feliz no casamento, eles tinham um filho que agora contava com 4 anos nessa época, e aí o esposo dela começou então a ter um amante. Quando ele inicia esse processo de um outro relacionamento fora da família, ele começa a maltratar a esposa, né? Começa a maltratar, eles começam a brigar muito, ela descobre que ele tem outro amante e eles vão viver um processo muito difícil. E ela tinha tomado uma decisão naquele dia. Ela iria se matar. Ela morava em um bairro nobre, lá em Salvador, e perto do Farol, e lá o mar batia em um penhasco. Então ela imaginou, eu vou pular do penhasco com o meu filho, pulo e meu marido vai ficar com um problema de consciência. E assim ela fez. Pegou o filho pela mão, né, e quando ela já estava chegando perto do penhasco, tinha que atravessar uma rua muito movimentada. E aí a criança solta da mão dela, ela ficou desesperada, né? Porque ela ia matar o menino, mas ela não queria que ele morresse atropelado, que a gente é contraditória, né? Correu atrás da criança e nisso a criança pegou um papel no chão. Ela foi, sem querer, pegou o papel, começou a ler. E o papel estava escrito: em 1 minuto, a vida muda, o dinheiro muda de mão, o desespero acalma, e tudo passa. E foi decorrendo as coisas, o que aconteceria em 1 minuto. E no final estava assinado por Marcos Prisco, pela mediunidade de Divaldo Franco. Ela disse que sentiu invadir o coração dela uma energia muito diferente quando ela leu aquilo. Ela foi, já estava chegando perto do penhasco, abraçou o filho, começou a chorar, teve uma crise, não tinha mais coragem de pular, voltou para casa e agora ela tinha um problema. Ela não queria morrer, mas também não queria viver. Então ela se lembrou de que o marido dela havia convidado um senhor, colega do banco, para jantar certa vez, de nome Elísio Dória, e esse senhor era espírita, e falaram para ela de Divaldo, falaram para ela do espiritismo, mas ela não se interessou muito, porque ela era de outra formação religiosa, mas ela se lembrou desse senhor, ligou para ele,
e pediu ajuda, disse que queria conhecer aquele moço, Divaldo Franco, ele deu para ela o endereço, ela foi e estava ali conversando com o Divaldo. Divaldo atendeu, falou, olha, a senhora diga para ele com sinceridade que a mesma liberdade que ele tem de ir para a casa da amante, a senhora tem de vir aqui. E a senhora venha quando for possível, ouve as preces, se instrui, estuda o evangelho, a gente vai ver o que é possível a gente fazer no atendimento e tal. E assim essa mulher fez. Quando foi um dia, ela estava no centro espírita, tinha terminado, ela estava na fila do passe, o Divaldo passou e começou a conversar com ela. No que ele está conversando, entrou o marido dela no salão com uma arma, né? E aí, muito nervoso, ele falou, eu fiquei sabendo que a senhora é o amante da minha esposa e eu vim aqui tirar isso a limpo. E ele foi e disse, sim, o senhor tem razão, se trata de um caso de amor, mas um amor fraterno, não o amor escuso que o senhor se permite. E vai conversando com ele, vai falando para ele, ele desarma, começa a chorar. E aí há todo um atendimento àquela família, ao atendimento mediúnico também, eles tinham um problema também nessa parte espiritual. E ele e ele conta que aquela família já tinha 3 filhos naquela época, né, dessa palestra que ele narra o fato, e que eles eram ótimos trabalhadores da casa e que tudo mudou. A família se reestruturou. A família se reergueu, porque na maioria das vezes o que destrói a família não são as grandes tragédias, não são as grandes traições, a perda do emprego, as grandes doenças. O que destrói as famílias é o milnadas que fala lá no Evangelho, são as alfinetadas de todo dia, é a indiferença de todo dia, que vai cansando, que vai minando as energias, né? O que destrói, o que faz as famílias se entediarem de estarem juntas, normalmente são as coisinhas pequenas de todo dia. Muitas vezes, quando vem o grande problema, a família se une para resolver e sai mais fortalecida, né? Então, essa é uma questão importante que a gente tem que entender. E para isso é necessário meditar nos tipos de família que a gente tem, né? Nós temos aqui uma apostila muito interessante do Grupo Espírita de Campos de Jordão, uma definição que eu gostei muito e trouxe. Em relação ao afeto que nós temos as relações familiares dentro da família. Nós temos aquela afetividade amorfa. A afetividade amorfa, sem forma, é aquela assim, gosta, mas não dou muito conta da pessoa. Então eu foco nos problemas, eu foco no que me separa. Ah, até gosto de fulano, mas ele é assim, ou ela é desse jeito. E é aquela pessoa que está o tempo todo reclamando do outro, reclamando das pessoas, né? Então essa afetividade que não se definiu, eu quero, mas não quero, né? Temos a afetividade passional, que é aquela apaixonada, mas que é cobradora, que é doentia, aí entra os ciúmes, e aí entra todas essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Eu me lembrei de um caso muito interessante, um texto muito interessante de Rubem Alves, que talvez alguém conheça, que chama Pipa e a Flor. Rubem Alves, que eu adoro, conta que um menino certa vez fez uma pipa. E ele fez uma carinha sorrindo na pipa, colocou vários penduricários vermelhos, fez ela muito alegre, porque ele imaginou que a pipa estava alegre. E a pipa gostava de voar no céu todos os dias, muito feliz. E ela via o chão, os jardins. Certa vez a pipa viu uma flor em um quintal. E ela olhou para a flor, e a flor olhou para ela. Os olhares se cruzaram. E quando os olhares se cruzam, algo acontece com a gente. Aquele dia, a pipa e a flor se olharam. E aquela flor era diferente. Ela já tinha visto muitas flores, muito mais belas, muito mais cheirosas que aquela. Mas aquela flor era diferente. A pipa foi se aproximando, até um dia que ela chegou, deu a cordinha para a flor e falou, Flor, você quer segurar a minha corda? A flor falou, quero. E aí a flor puxou a pipa para perto dela e eles ficaram ali, naquele momento ali, enamorados, né? Mas a pipa, a natureza dela era voar pelo céu. E a pipa queria voar. Ela falou, Florzinha, você solta a minha corda? A Florzinha, tudo bem, soltou. Mas a pipa voltava. Aí um dia a Florzinha começou a ficar pensando, gente, mas por que a pipa quer ficar lá no céu e eu aqui? Se ela me amasse de verdade, ela ia ficar muito mais feliz aqui perto de mim do que voando aí nesse céu, né?
E ela começou a reclamar. Quando a pipa voltava, era reclamação. Ah, mas você tá lá, eu tô aqui. E começou os ciúmes, né? E a inveja. Porque os ciúmes e a inveja, ele faz parte, né? Ali do nosso coração, da nossa forma de manifestar. E começou de ficar difícil, né? A vida da pipa e da flor. E aí Rubem Alves propõe que essa história ainda está acontecendo em muitos lugares e que ela pode terminar de várias maneiras. Ele propõe, uma das maneiras é que a pipa foi ficando lá perto da flor, mas foi ficando chateada, foi ficando sem graça, foi ficando sem vida. E ela não ia mais para o céu, porque ela não queria ouvir a reclamação da flor, mas ela também disse, eu fico aqui, mas não te dou a graça do meu sorriso. E foi ficando triste e muda perto da flor. Existe um outro fim, onde a flor era uma borboleta enfeitiçada por uma bruxa má. E de repente ela só tinha o encanto quebrado quando ela realmente sentisse felicidade na felicidade do outro. E certo dia, quando a pipa voava feliz pelo céu, ela falou, gente, mas é tão bonito vê-la voando com esse sorriso, que alegria, eu estou sinceramente feliz com o voo da pipa. E naquele dia, o encanto se quebrou e a flor voou pelo céu, e flor e pipa brincaram pelo céu com muita alegria. Um outro fim seria aquele que a pipa aproveitou-se certa vez de uma ventania, cortou a cordinha e foi embora, porque ela pensou, eu gosto da flor, mas eu gosto mais de voar do que dos abraços da flor. Mas ainda existe um outro fim, onde a pipa pode dizer, eu venho ficar com você, e a flor pode pensar, tudo bem, a sua natureza é voar e a minha natureza é perfumar aqui na terra. Então a flor tentava ser o mais perfumosa possível, e quando a pipa voltava, ela contava do broto novo que nasceu, da joaninha que ela conheceu, e a pipa contava dos passarinhos que ela encontrou no céu, e aquele relacionamento então se enriquecia com coisas do ar e coisas da terra. Nós podemos escrever sempre um novo fim. Nós podemos escrever sempre uma outra história. Ainda que aquele que chegou na nossa casa tenha chegado pela via da expiação, que é quando a gente precisa resolver questões com a nossa consciência, ou pela via da aprovação, alguém que venha nos trazer uma experiência difícil, nós podemos pensar qual o fim que nós queremos contar para a nossa história com aquela pessoa, seja ela filho, seja ela cônjuge, né? Então, essa é ali uma afetividade passional. E temos também, desculpe-me, não era para eu passar, a afetividade compensatória. Na afetividade compensatória, as pessoas têm uma afetividade equilibrada. Quando eu aproximo quando há necessidade, me afasto quando eu preciso, né? Na afetividade compensatória, existe um vínculo forte, mas as pessoas não precisam estar grudadas o tempo todo, só fazemos tudo junto, só faço o que eu faço, o que um tem, todo mundo tem. Não, nós respeitamos os limites dos outros, mas nós aconchegamos, não é aquele respeito da indiferença, né? Mas é aquele respeito real, onde eu me aproximo e me disponibilizo. E na afetividade compensatória, as famílias normalmente conseguem realizar coisas juntas, né? Seja do ponto de vista do esporte, da alegria, do trabalho comunitário. É aquela família que realmente funciona junto, né? E para isso também temos a questão da permeabilidade das fronteiras. A família tem uma fronteira invisível que a protege, né? Essas fronteiras, se forem permeáveis demais, a família não irá se manter, porque tudo que chega pode entrar, tudo que qualquer hora pode sair, não existe regra, tudo pode, tudo é permitido, né? Se houver permeabilidade total nas fronteiras, isso pode acontecer, né? Se não houver permeabilidade, a família mirra, porque falta informação, falta crescimento. Não, aqui só a gente, ninguém entra. Isso é lá na casa de fulano, mas mamãe, a mãe de fulano
faz assim, é legal, mas é a mãe de fulano, eu não aprendo com ninguém, né? Que são quando não há permeabilidade. E tem a semi-permeabilidade, né? Quando a família, ela aceita discutir ideias novas, ela aprende com os outros, com a grande família, né? Com a família maior, que aí inclui a parentela toda, ou com os amigos, a família aceita o que é bom, mas sabe fazer a barreira quando o que vai entrar não é bom, né? É a família que se protege quando é necessário, mas se permite a troca também quando é necessário, né? Então, também temos ali quanto a funcionabilidade do relacionamento familiar. Temos aquela família disfuncional, eu não vou falar muito por causa do nosso tempo. Como que eu estou aí de tempo? Tá tranquilo? Né? A família disfuncional, quando chega a criança, muitas vezes os cônjuges, né, os adultos não estão bem resolvidos, aí chega uma criança. E tudo se concentra agora naquela criança. A família passa a pertencer em torno daquela criança, o que prejudica muito o reencarnante, né? o chegante, e prejudica muito a estabilidade, a necessidade do relacionamento dos adultos. Então, quando a criança é super protegida, né? Tudo em torno da criança, o pai, a mãe, fica ali, não pode nada, não posso mais fazer nada porque eu tenho criança, né? Então, ali a superproteção, que pode ter vários matizes que nós conhecemos. A criança, o bode expiatório. É quando o adulto sente que perdeu o controle, que não consegue mais se organizar, que não está conseguindo digerir bem o seu relacionamento no lar, a sua vida, e aí passa a descontar na criança, né? Tudo a culpa é da criança, e aí muitas vezes nascem as violências, né? Nasce porque o adulto não consegue se disciplinar, ele quer disciplinar a criança. Ele não consegue se organizar, ele quer organizar a criança, né? Então é essa transferência da responsabilidade que eu preciso resolver na minha vida apenas para a criança, né? E existe também a criança chega e começa a haver uma competição entre os pais. É quando a gente lembra lá daquela afetividade passional, né? Então, há uma competição. Você gosta mais de quem? Aí dá presente, aí o outro dá presente também. E a criança que necessita, que é alguém que chega na nossa casa pedindo me dê limites, me eduque, né? Ela se perde no meio dessa dificuldade dos adultos que transformam essa criança em um objeto de competição. E ainda existe a colisão rígida, que é um aprofundamento dessa competição dos pais, normalmente nos casos onde há violência familiar, ou que a autoridade de um se impõe de uma forma muito, muito drástica. Acontece que a outra pessoa que se sente fragilizada, ela tenta fazer uma alienação parental, né, envolvendo o filho e se vitimizando para que o filho escolha o seu lado. E assim ela se fortalece, a pessoa se fortalece se escudando na criança. E a criança fica ali na berlinda, no meio dessas questões que os adultos não conseguiram resolver, né? E existe a família funcional, que conta com forte aliança entre os pais, que lidam com seus conflitos através da colaboração e satisfação mútua das suas necessidades, né? É claro que existem fases em que a família pode estar, né, mais vulnerável e que ela vai se ressignificando, se reinventando e vencendo esses processos, até chegar numa funcionalidade, né? Que é aqueles pais, nós temos um problema, nós vamos discutir no quarto, né? A gente não vai bater boca na frente da criança e coloca a criança na frente. E aí, você viu o papai? Você viu como a mamãe faz? E aí a gente vai ter a maturidade, né, de fazer isso no lugar correto, que não é perto das crianças, e normalmente não há aquela figura da desautorização, né, que é uma questão muito complexa. A gente não vai falar agora de educação de filhos, mas não tem como falar de família sem falar disso, né? Que é uma figura muito complexa, que é quando um cônjuge desautoriza, né, o outro,
quando você fala, um pai dá uma ordem, você fala, mas você está mandando o menino fazer isso, mas você, né? E aí desautoriza, né? Às vezes um cônjuge quer que o filho faça de uma forma e o outro ali faz uma intervenção não pedagógica, e isso também é uma disfuncionalidade. E na família funcional, normalmente os adultos conseguem fazer isso. Claro que uma hora ou outra vai acontecer, né? Mas os adultos conseguem fazer isso sem ser uma coisa rotineira. E ainda... não é isso agora não. Quando a gente fala em família, eu me lembro da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela se aplica de uma forma muito interessante ao processo familiar. Ela está narrada no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas ela também está no Evangelho Apócrifo de Tomé. Eu escolhi esse trechinho para trazer para a gente, porque eu gosto muito dessa parte narrada por Lucas, que ele fala assim, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele de todas as cidades, disse Jesus em parábolas, saiu o semeador a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. A outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. A outra caiu no meio dos espinhos. Com ela cresceram os espinhos e sufocaram. A outra caiu na terra boa, e tendo crescido deu fruto de 100 por 1. Dizendo isso, chamou: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa parábola é fantástica. Primeiro eu gosto de Lucas porque ele começa de uma forma interessante. Ele diz assim, aquele que semeia saiu a semear, qual semente? Qual semente? A sua semente. E cada um de nós tem a sua semente. Qual a semente que nós estamos escolhendo semear? Porque nós semeamos o tempo todo. Semeamos no trabalho, na família, semeamos todas as horas do dia, semeamos o tempo todo. Então temos que cuidar de selecionar qual é a nossa semente, né? Os pais semeiam o tempo todo, e em algum momento as famílias são também solos, porque quando a gente vê a família à beira do caminho, que é o solo à beira do caminho, que a gente pode fazer uma comparação com aquela família disfuncional, que até cai, né? Até busca fazer as coisas boas, mas aí não tem jeito, não tem umidade, o passarinho come e a boa semente sempre vai embora, né? Nós também temos aquela família que é aquela família que caiu na pedra, né? A semente até cai, a família pode até buscar, mas não aprofunda raízes, não cresce. E aquele solo que não está preparado, porque muitas vezes, por descuido nosso, não tem, a plantinha começa a crescer, mas ela não prospera, né? A plantinha dos bons hábitos, a plantinha do evangelho, as coisas boas, né? E aí ela cai, ela tomba, porque não tem como aprofundar a raiz. Temos também aquela família espinheiro, que a terra, a semente até cai, mas as nossas dificuldades financeiras, nossos objetivos, ou a nossa falta de objetivo, e todos os nossos cuidados do dia a dia, o ruído do dia a dia, são esses espinhos que vão fazendo essa plantinha sufocar, né? E a gente esquece de cuidar do essencial, a boa semente. E aí os ruídos são maiores e fazem aquela plantinha sufocar, né? E tem a família terra boa, né? Aquela família que cai a plantinha e ela dá frutos 30 por 1, 60 por 1, como em outros evangelistas falam, ou 100 por 1, ou seja, dá o que tem, o que pode, mas do que ela pode, ela dá o melhor que ela tem. Essa é a família terra boa, porque Jesus não espera de nós atos de heroísmo, Ele espera de nós que nós cuidemos da nossa semente. E se a gente observar uma coisa interessante nessa parábola, é que o semeador,
ele sai a semear a sua semente. Ele não está nem aí se a semente está crescendo, porque ele sabe que ele precisa semear e que todos nós semeamos. Mas ele não descuida, ele não vai descuidar de semear, né? E o mais importante que essa parábola também nos traz é que o solo é o grande protagonista, porque é ele que faz a diferença para a colheita. E aí nós lembramos que Jesus usa muito essa imagem da semente, porque ele fala de interioridade. O Evangelho diz respeito a algo que está dentro, né? E lá na frente ele fala, a semeadura é espontânea, mas a colheita, essa é obrigatória. Daquilo que você semear, aquilo você colherá. Não é mesmo? Então é muito interessante a gente ver essa parábola e colocá-la, interpretá-la no nosso dia a dia. Quanto tempo ainda tem, Maninho? Tem mais uns 5 minutos. É? 5 minutos. Tem um tempinho ainda, né? Então a gente, nesse dia a dia, a gente, ontem o Andrei Moreira, que fala sobre constelação familiar, colocou no Instagram essa foto. Eu falei, não tem jeito, vou ter que levar. Achei muito interessante, porque ele fala da palavra, do uso da palavra na família, né? O bullying não aparece do nada. Muitas vezes o pai e a mãe nunca repetiu aquilo lá. Realmente, a mãe fala assim, você nunca ouviu isso lá em casa? Realmente ele nunca ouviu. Mas ele observou, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ele observou como a família se organiza, ele sabe como as pessoas pensam, ele viu os olhares, ele viu os acenos, os abanos de cabeça, a repreensão, ele viu todo o processo. Então, muitas vezes o processo do bullying não é algo que ele ouviu em casa, mas é algo que ele vivenciou, que ele viu dia a dia, naquele processo de formação da família dele. Isso faz parte dos conceitos, daqueles princípios intrínsecos que a gente não verbaliza, mas que estão presentes na psicosfera daquela família, né? Então, o cuidado com a palavra. Nós estamos vivendo um tempo onde a palavra está sendo muito mal usada. A palavra nos tirou das cavernas e nos diferenciou dos outros animais da criação. Nos tornou seres gregários, nos tornou o que somos hoje. E o mau uso da palavra nos joga novamente no charco. Quando através da palavra as guerras se iniciam, as famílias se dividem, e aí a gente vai para um instrumento maravilhoso como são as redes sociais. Eu estou aqui hoje conversando com os meus pais lá no Brasil, né? Pelo vídeo, então eu posso ver a carinha deles. É maravilhoso tudo isso, mas nós podemos usar isso de uma forma muito ruim. E a gente vê hoje graçar na sociedade os grandes processos de depressão, síndrome de pânico. Nós temos hoje os maiores índices de suicídio de toda a história da humanidade, maior do que na época das grandes guerras, onde as pessoas passaram por todos aqueles problemas. E nós temos hoje altíssimos índices de suicídio por causa do descaso no uso da palavra, do descaso de olhar no olho do outro. Olhamos muito mais para as telas do que para os olhos, né? Muitas vezes a gente tem que brigar, eu tô aqui, me olha, né? A gente às vezes vê no restaurante as famílias lá esperando chegar a comida. Então a gente precisa retomar, não que seja ruim as redes sociais, mas nós precisamos compreender que uso nós estamos fazendo de tudo isso. O consumismo, o consumo é maravilhoso, nós temos o conforto, nós gostamos do conforto, ele está aí para nos servir, mas nós estamos servindo a eles, ao consumo, quando a gente para de consumir por necessidade e passa a consumir sem meditar. Né? Muitas vezes as famílias vivem em torno do ter, na busca do ter, do comprar, do ter, do trocar, do fazer, e sem entender o objetivo por que nós estamos fazendo isso, né?
Então o consumismo entra de uma forma muito perigosa nas nossas vidas e nas nossas casas, arrebatando muitas vezes as pessoas jovens, né? O maior índice de mortalidade hoje, através do suicídio, são os jovens. Esses meninos lindos que chegam com mais saúde, mais informação. Hoje um menino de 12 anos sabe mais do que sabia Napoleão na época que ele dominou todos aqueles países. E mesmo assim, nós não estamos conseguindo ser felizes, né? Nós precisamos compreender como a gente está fazendo esse processo, porque o problema não está lá, o problema está dentro de cada um de nós. A transição planetária que nós tanto estamos ouvindo falar, ela não se fará lá. Não vai chegar uma nave maravilhosa e vão descer seres alados e nos dizendo que agora nós somos um planeta de regeneração. A regeneração se fará dentro, por isso ela é tão difícil. Cada um de nós é responsável por essa regeneração que deve acontecer, né? Então, tudo isso a gente gostaria de trazer nesse dia de hoje. E lembrar que Jesus, quando ele estava falando à multidão, alguém chegou e disse: seu pai e sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com você. Ele disse: quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Porque todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Será que ele estava querendo dizer que não estava nem aí para a mãe e para os irmãos? Ele estava querendo nos dizer que todas as vezes que nos irmanamos no sentimento, fazer a vontade do Pai que está no céu, no sentimento de amor, de alegria, de fraternidade, nós somos a família universal. Nós somos pais, mães e irmãos de Jesus, porque nos irmanamos no sentimento do amor. Qual seria a religião de Jesus se ele aqui estivesse hoje? Com certeza seria a religião do amor. Aquela que abraça todas as religiões, não é mesmo? Então, é sobre isso que a família precisa meditar nesses tempos de agora, com tantas possibilidades, né? Para o sim e para o não. E para encerrar, porque já deu meu tempo, o Lucas até olhou para o relógio que eu percebi, brincadeira, Lucas, eu vou trazer uma poesia de Khalil Gibran, que eu acho lindíssima, que ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E ainda que convosco estejam, não vos pertencem. Podereis dar-lhes o seu amor, mas não podereis dar-lhes os seus pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Poderei abrigar-lhes os corpos, mas jamais abrigarão suas almas, porque suas almas pertencem à mansão do amanhã, onde não podereis visitar nem mesmo em sonhos. Sois os arcos, onde o arqueiro usa para lançar os seus filhos tal qual flechas vivas no caminho do infinito. O arqueiro divino mira o alvo e puxa o arco com toda a sua força para que os seus filhos se projetem para longe na senda do infinito. Que a sua curvatura na mão do arqueiro seja da alegria, porque assim como ele ama a flecha que voa, ama o arco que é estável. É nós que nos alternamos entre arco e flecha nesses caminhos da reencarnação. Possamos nos lembrar que o importante é que a alegria esteja com cada um de nós. A alegria na certeza de que Deus sempre estará conosco. E nós, por mais que erremos, jamais estaremos afastados da paternidade divina. Não existe mal algum que nos possa afastar do amor de Deus. Muito obrigada a vocês, uma boa noite, um grande abraço. Obrigada, pessoal. Muito bem, obrigado, Luciana. Alguém tem alguma pergunta sobre o tema de família, na família espírita, na visão espírita? Tem. Eu queria que você fizesse um comentário ou uma ligação entre a família e a oração. Ah, sim, estava até na minha sequência, mas eu falo pouco. Né? Gente,
das profilaxias que a gente tem no Espiritismo para a nossa família é o Evangelho no Lar. Porque a oração, ela cria um campo de proteção em torno da família, né? Então, o Evangelho no Lar, ele é vamos colocar aí, entre aspas, uma receita do Espiritismo. Como que ele é feito? De forma muito fácil, muito prática. A gente vai adequando nas fases da família, porque a família passa por fases. A gente tem a criança, depois tem a fase que tem adolescente, tem fase que tem só os jovens e adultos, né? Então a leitura deve acompanhar também essas fases, né? Quando a gente vai falar com as crianças, a gente vai buscar um texto adequado, onde tem uma historinha que a criança possa participar, vai ser menor duração. E aí a gente vai ensinando a fazer a prece. Quando vai trazendo a adolescência, a gente pode trazer um vídeo interessante, né? E ler ali um trecho do Evangelho. Vai sempre adequando para que possa a família se interessar por aquele momento, né? E a oração sempre, todos os dias que a gente puder, a gente pode ter um momento do Evangelho, onde todo mundo vai se reunir para uma meditação e a prece, mas é importante que nós façamos todos os dias em nossa casa a prece, né? Sempre que a gente puder. Às vezes a prece é uma oração nos momentos de angústia, às vezes a prece é uma canção nos momentos de angústia, pode ser uma música a nossa prece, mas pode ter certeza de que se não tá bom e a gente consegue fazer uma oração, ainda que seja cantar uma música que nos ligue a Deus, ainda que seja um pensamento positivo, uma leitura, um vídeo que a gente assista de forma positiva, a gente está criando um campo de proteção em torno da nossa família, que é muito importante para todos nós, né? Mais alguma coisa? Fazendo em oração então, a gente vai passar, obrigado Luciano, passando para a nossa seguinte parte, vamos dizer até logo, boa noite a todos.